pessoal do Unisalva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre integrais duplas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as regiões não retangulares. Bom, nós já sabemos, que se a gente colocar todos os limites de integração de uma integral dupla como constantes, nós vamos determinar no plano uma região retangular. Bom, mas na vida real, no mundo das engenharias e da matemática e do cálculo em geral, as regiões retangulares são muito pouco usadas, e o que a gente usa mesmo são as coisas bem tortas. Então, olha só, como que nós vamos trabalhar com esse tipo de regiões? Para isso, nós vamos denominar dois métodos de integração. Vai ser as regiões do tipo 1 e as regiões do tipo 2. Como que a gente identifica uma região do tipo 1 e uma região do tipo 2? Basicamente, o método que a gente tem que utilizar é limitar como constantes, e a gente sempre precisa de uma das variáveis, ou a x ou a y, colocadas como constantes, a fim de que, no fim da nossa integral, a gente chegue em um resultado numérico. A gente quer calcular uma área, a gente quer calcular um volume, precisa chegar num número. Para isso, um dos limites de integração de fora, como a gente já viu, tem que ser constantes. Então, olha só. Na região do tipo 1, nós vamos utilizar barras verticais para limitar a nossa região. E na região do tipo 2, nós vamos usar barras horizontais. O que isso significa na prática? Bom, vamos colocar aqui. Digamos que essa barra vertical aqui esteja em x igual a A e terminando em x igual a B. Que a nossa função de cima seja uma função 2 de x e a função de baixo uma f1 de x. E aqui na nossa região do tipo 2, nós vamos colocar aqui começando em C e terminando em D. E aqui nós vamos colocar duas regiões, uma G1 de Y, muito cuidado, que a gente está com uma função de Y, e G2 de Y também. Então, olha só, para nós identificarmos uma região do tipo 1, o que a gente tem que fazer? Basicamente, coloca as tuas duas mãos no papel. Se tu puder pegar a tua região e limitar ela por duas barras verticais, assim, o que tu tem que fazer é basicamente olhar quem limita ela por cima e quem limita ela por baixo. E a partir disso a gente vai conseguir fazer todos os cálculos de integração. No caso do tipo 2, tu tem que colocar os teus dedos de forma horizontal. E se tu puder colocar teus dedos de forma horizontal e limitar a tua região, essa vai ser uma região do tipo 2. Então, olha só, o que a gente diz, Na região do tipo 1, vamos analisar assim, A gente geralmente faz essa anotação aqui para dizer a quem que o x está sendo submetido, de quanto até quanto ele varia, e de quanto até quanto varia o nosso y. Então, nessa região do tipo 1, o que acontece? Nosso x varia desde x igual a, concorda comigo? Olhando aqui, é onde começa a nossa região. Então, nossa região começa com x igual a A. Esse x igual a A cresce até a gente chegar no outro limite, que é o x igual a B. Então, a nossa região do tipo 1 aqui varia entre A e B. Ok? E agora em Y, como é que a gente faz? Basicamente, coloca os teus dois dedos na tua região, coloca os teus dois dedos na região e te pergunta quem está em cima e quem está embaixo. Quem está em cima é a nossa função 2 de x. Quem está embaixo é a nossa função 1. Então, de baixo para cima, varia da nossa f1 de x até a nossa f2 de x. Ok? Então, essa região aqui, isso aqui são os limites de integração da nossa região do tipo 1. É simplesmente assim. Se é do tipo 1, x como constantes e y como função. Vamos olhar aqui na região do tipo 2 para ver se ficou bem claro como é que se procede isso daqui. Então, olha só. A nossa função aqui, a nossa região do tipo 2, nós vamos colocar o y como constante. Então, olha só. Nós vamos pegar quem está mais longe menos quem está mais perto. Você pode colocar um referencialzinho aqui
um bonequinho, qualquer coisa, tá? Sempre quem está longe e a função mais longe menos a que está mais perto, tá? Então, olha só, G2 e G1. Como é que vai ficar? A região em Y é limitada pelas constantes C e D. Então, a nossa região varia de C até D. Sempre do maior para o menor, né? Bem fácil. Então, olha só, o nosso x varia de quem até quem? A nosso x vai variar da nossa função g1 de y, até a nossa função g2 de y. Então, ele varia de g1 de y até g2 de y. Ok? Então, aqui está os nossos limites de integração da nossa região do tipo 1 e da nossa região do tipo 2. Tu sempre vai fazer assim, se é do tipo 1, x com constantes, se é do tipo 2, y com constantes. Escrevendo a nossa integral, como é que vai ficar? Lembrando que a gente tem uma integral dupla, tá? Para fazer aquela região ali, nós vamos ter aqui integral dupla, tá? Dentro da integral a gente vai colocar uma função qualquer, sabe-se lá qual é, né? Uma função h de x e y, e aqui nós vamos usar os limites de integração dy dx, tá? dy dx, e aqui nós vamos ter os limites de integração h de x e y, e os limites de integração que a gente vai usar aqui vai ser quem? Nós vamos mudar isso aqui para dx dy, já explico para vocês por quê, tá? Então, olha só, nosso limite de integração para x está aqui, varia de a até b. Nosso limite de integração para dy varia da nossa função f1 até a nossa função f2. E na do tipo 2 como é que fica? O nosso y varia de c até d. De c até d. E o nosso x varia da nossa g1 até a nossa g2. Por que eu vou invertir aqui, né? Eu tinha falado, explicava depois. Porque sempre os limites constantes têm que ficar para fora da integral, tá? Para fora, não, desculpa. Na integral mais externa, tá? Por quê? A fim de que lá no final, depois que tu calculou toda a tua integral, tu te certifique de que tu não vai chegar em uma função, tu vai chegar num valor numérico, tu vai substituir esses valores aqui que são constantes e tudo vai se resolver. Certo, gente? Então, isso daqui é só para a gente começar a interagir, né, com as nossas integrais duplas, falando das nossas regiões não retangulares. Agora a gente vai ver vários exemplos, né, falando e exemplificando como que a gente faz para calcular alguns exercícios, algumas regiões em área, em volume, etc. Tá? Continuem assistindo a nossa série de aulas de integrais duplas. Se você gostou, clique em gostei aí embaixo e nos visite nas redes sociais e também no nosso site www.mesalva.net. Muito obrigado e até logo.